Cara, como que é a decisão técnica para escolher uma tecnologia? Por exemplo, banco relacional. Temos duas opções hoje lá. Por que não uma terceira opção, sabe? Como que vocês escolhem isso? Vamos lá. Boa pergunta, Arthur. Boa, boa. Tudo que a gente faz nasce da necessidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias por trás, então a gente pode usar o melhor de uma cloud, o melhor de outra. A gente tem o multi-cloud, ou a gente pode ter as duas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, nesse serviço de Object Storage, eu tenho a AWS e tenho o GCP, eu uso as duas, e aí eu posso usar o melhor serviço de cada cloud. E aí a gente sempre se pergunta, como que isso vai ajudar o desenvolvedor? Então, tudo nasce do qual é o valor que eu vou entregar para o meu cliente. E quem é meu cliente? Meu desenvolvedor. Então, eu não quero mais usar MySQL, eu quero começar a usar SQL Server, não sei, X. Aí a gente vai ter toda uma avaliação de qual é o ganho disso, qual que vai ser o custo, e se faz sentido para o meu cliente, que é o meu desenvolvedor. Então, igual, quero oferecer um armazenamento de objetos na GCP. Legal, o que eu tenho que fazer de trabalho e o que eu vou trazer de ganho para o meu desenvolvedor, para a companhia. Então, tudo nasce da necessidade. Mas chega para vocês lá uns pedidos, assim, porque assim, eu imagino que o que é comum é fácil de lidar, né? Então, Kubernetes. Kubernetes é Kubernetes, vai subir pod em qualquer nuvem, beleza? Um Object Storage também vai funcionar em qualquer nuvem. São serviços que são intercambiáveis, né? Até functions, por exemplo, FAS, etc. Agora com os SDK que padronizam isso, etc. É intercambiável. Mas aí não tem um cara que chega lá e fala, porra, você podia usar isso aqui queria usar isso aqui do Google Cloud, que só tem aqui. Tem Como muito. é que chega? E como é que vocês lidam com esses pedidos? Então, hoje, 75% de tudo que a gente tem está no Fury, tá? 25%, obviamente, não está no Fury. Em termos de custos, tá? Não necessariamente de volume, tá? E o que é esse mundo off-Fury que a gente chama? É o que não coube no Fury. São esses pedidos que são avaliados um a um, e se realmente existir uma necessidade de negócio que justifique, ok, toma sua conta na nuvem, onde você necessita, e você é responsável por isso. Então, tome e desenvolva. Então, se chega um pedido lá, cara, eu quero criar um microserviço em Lua. Isso, em Lua com banco de dados... MariaDB. MariaDB, isso. Não. Assim, por quê? Por que não? Porque não faz sentido. Agora, se ele chega e fala, não, eu quero um espaço numa cloud para desenvolver em Lua, por quê? Porque a SDK do vendor que eu vou interfacear aqui só existe para Lua. Que desgraça, né? Mas ok. Troca o vendor. Troca o vendor, mas enfim, né? Na impossibilidade de trocar o vendor, então ok, tudo bem, tome na sua Lua. Tome aí e desenvolva na Lua. Seja feliz. Seja feliz. Se vira. Exato. Só que aí, dentro desse mundo aí de off-Fury, ficamos constantemente avaliando os casos, e o que se torna repetitivo, e se faz sentido, a gente vai lá no Fury e desenvolve o serviço no Fury. Assim como passa a suportar uma linguagem, tipo, todo mundo começa a pedir Lua por um motivo coerente. A gente possa suportar. Quando o cara vai lá criar um microserviço, vai aparecer a opção de Lua. Isso aconteceu com o Kotlin, quando nasceu algum tempo atrás, começou a popularizar, e em algum momento a gente ofereceu suporte. E só aproveitando, fazendo um gancho com a sua pergunta lá de critérios de avaliação, né? A gente trabalha muito com POCs lá, com provas de conceito, certo? Então vou dar um exemplo prático que aconteceu com a gente. Há 3 anos atrás, mais ou menos, todas as nossos microserviços rodavam em uma instância dedicada. EC2, ou como você diz, na EC2 da GCP, né? Ou EC2 da Azure. Exato. Ou, enfim, é tudo EC2. É isso aí. Bom, rodava numa máquina virtual, beleza? Num Dockerzinho que subia, tinha os sidecars, utilitários do Fury, e ok, né? Desperdício. 1 para 1, certo? 24/7 por 365, todo o tempo rodando lá. Na época que o Fury nasceu, lá em 2015, Kubernetes não era maduro ainda. Inclusive nessa época a gente foi lá no Google, foi na galera que estava desenvolvendo, enfim, e, cara, a gente já tinha mais de 5.000 instâncias, cara, não rolava. E, tá, mas voltando à novelinha, 3 anos atrás a gente viu que, cara, tá ineficiente, a gente precisa melhorar isso aqui.
a gente sentou e começou a avaliar o que tinha no mercado que poderia ajudar. Aí veio o Kubernetes de novo, mas veio o Nomad da HashiCorp, vieram as soluções gerenciadas das nuvens aí, e, cara, não, vamos fazer POC. A gente fez POC, cara, a gente escreveu um calhamaço de mais de 50 páginas para detalhar prós e contras. Por que vamos de Kubernetes, ou por que vamos de Nomad, por que vamos de gerenciado e assim por diante. Inclusive, Marcos Pinheiro, um grande cara do meu time, que foi o cara que encabeçou isso aí. Aí toda a POC a gente apresenta para o nosso board lá, primeiro técnico, tem uns caras muito feras lá, e era assim, era sempre mais perguntas surgia, melhorava a POC, discutia, até chegar, foi quase um ano para se tomar essa decisão, porque a gente realmente queria ir para a melhor solução. E aí decidimos ir para Kubernetes, e foi o que eu falei lá no comecinho do papo. Nessa brincadeira a gente desenvolveu um novo engine de cômputo do Meli, que administra aí onde estão as máquinas, e hoje a gente tem Scale to Zero, que, ou seja, não estou usando, tchau, e a gente tem compartilhamento de máquinas. Antes era 1 para 1, hoje uma máquina pode ter N microserviços rodando lá. Só que assim, falando, parece ser até uma coisa trivial ter feito essa troca e tal, mas você imagina que o Fury tem X sidecars rodando lá, que, enfim, suportam todos os serviços, toda a comunicação, isso tudo continuou sendo suportado de forma transparente. Então a gente construiu uma coisa nova que conversava com a velha, apoiando, suportando tudo isso que já existia, sem quebrar, certo? Tanto que hoje a gente está... Ontem a gente viu a estatística, a gente está em 66,6% de migração de tudo que a gente tem para essa... No mundo do demo, né? Para essa nosso novo modelo de cômputo. Talvez cheguemos a 99 ponto alguma coisa por cento, ou 95, não sei. Tem alguns casos que vai continuar a gente chama isso de scopes, né? Scopes tradicionais. Mas meio que mesclando aí, te respondendo e dando uma pincelada de como funciona nosso cômputo, hoje é Kubernetes. E fizemos todo esse monte de POCs. E cara, eu passei por uma situação muito semelhante na empresa que a gente trabalhou anteriormente, que tinha muito desperdício exatamente olhando para o ambiente de runtime, né, onde você tem execução de fato, né, que era exatamente esse misto entre a organização e governança, né, então, beleza, você tem dinheiro para prover um projeto, o projeto está aprovado, eu vou montar aqui um cluster de Kubernetes para você com 2 máquinas, você sobe o seu serviço e tal. A máquina fica 40% ociosa. Aí, beleza, outro projeto. Vai lá, cria mais o cluster Kubernetes, 2 vagas. Daqui a pouco você tem 50 máquinas Kubernetes divididas em 20 clusters, onde você tem 70% do processamento ocioso, né? Ao mesmo tempo, se você coloca isso tudo num super cluster ali com várias máquinas para poder reduzir isso, você pode ter problema de compartilhamento de recursos, de divisão de custos, etc. Né? Sem uma plataforma como essa, você não consegue ter esse tipo de gerenciamento. Porque a gente está falando só de aproveitamento, né? Se a gente começa a falar de, sei lá, afinidade, cara, esse pod tem que estar perto desse pod porque eles falam muito. Não posso onerar a rede, ou de preferência no mesmo cluster, tem que estar assim. Sim, o buraco é lá. Imagina, um projeto aqui. Eu vou usar uma rede externa para falar com esses caras, porque eles estão em clusters diferentes, sendo que eles poderiam falar na interface do próprio cluster. Pronto. Sabe? Sim. Uma latência ridiculamente menor, né? Eu tenho um pod aqui que ele é crítico para receber pagamentos online, que a gente chama dentro da plataforma, dentro do marketplace. Esse cara aqui eu preciso que seja superdimensionado. Porque se ele tiver um pico, eu quero gastar mais para que ele esteja mais disponível. Porque se ele não estiver disponível, o dano vai ser maior. Sim. Então a gente leva em condição, a critério também, a criticidade disso. E aí tem todo o trabalho que a gente chama de Criticality Framework lá dentro, que é conseguir identificar quem são os mais críticos, para que eu tenha um suporte mais rápido, uma resposta a incidente mais rápido. Imagina, a gente tem 24 mil aplicações. Quem eu priorizo primeiro quando cai? E cai, sei lá, 1000 aplicações que tem uma afetação em massa. Nunca vai cair uma sozinha, você vai ter sempre que escolher entre uma e outra. Né? E eu tenho que recuperar esses que são mais críticos, então tem que ter uma classificação. Então, são vários critérios a se considerar, né? E a gente é legal que a gente tocou nesse assunto Kubernetes aqui, porque a gente entrevista muita gente, né? Principalmente pro nosso time. E... cara, Kubernetes virou a resposta para todos os problemas do mundo, né? E aí na entrevista, Kubernetes.
É a resposta do cara. E aí você começa a descer um pouquinho o nível, e o cara é sênior, tech lead, e fala, tá, mas onde você usou? Como você resolveu afinidade? Ou, enfim, alguma coisinha assim. Cri. Eu sei usar o kubectl. Certo. Pois é. Você me dá o YAML, eu dou um apply e tá tudo certo. E é sênior. Então, sem parecer arrogante, sem falar que... Eu não sei como resolver esse problema tecnicamente. Mas se o cara é sênior e coloca Kubernetes lá, cara, tem que saber. Me resolve problemas de afinidade aí. Tem que explicar o porquê que escolheu. Não é só escolher e falar, legal, escolhi. Tem que entender o porquê. E aí, isso diferencia os homens dos meninos, né? Eu tô usando isso aqui porque isso vai resolver X, Y, Z. Eu não utilizei isso porque eu achei que para esse cenário, para esse contexto não fazia sentido, mas pode fazer sentido para outro contexto, né?